Fala calouro, fala veterano, eu sou Renato Lima e seja bem-vindo ao canal Atléticas por aí. Hoje vamos bater um papo com o Lucas Mariano, ele é representante do Grupo Toy e organizador de jogos universitários e também já foi presidente da Atlética Casper Líbero. Então vem com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Fala Lucas, beleza? Fala, Renato, tudo certo? Você? Tranquilo, estamos aqui com o Lucas Mariano, né? Lá da Toy, que organiza eventos universitários. E aí, Mariano, pra gente não. Mariano ou Lucas? Sim. Pode chamar de Mariano, todo mundo conhece mais por Mariano. Ah, beleza. Fala de você, se apresenta aí, quem é o Mariano, quem é o Lucas, já fez parte de Atlética. Fala de você, depois a gente entra aí um pouquinho na questão da organização de eventos. Boa, beleza, vamos lá. Eu tenho 26 anos, também fiz parte de Atlética, dessa parte aí de esporte universitário no geral, fui presidente da Atlética da Casper Líbero em 2015, né? Então participei aí da produção de alguns Jucas. Depois comecei a trabalhar em algumas agências fazendo fazendo trabalho freelance, eu gostava muito disso. Fiz um trabalho em 2015 como o meu TCC, trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Jornalismo, foi um documentário sobre esporte universitário. E aí depois me formei, acabei viajando, fiz intercâmbio, mas quando eu voltei, tive a oportunidade me chamaram, né, na época para a Toy na época ela fazia festas universitárias, estava crescendo, já era uma das líderes de mercado de festas universitárias, e eu entrei para abrir a área de jogos universitários dentro da Toy, em 2017. Os primeiros jogos aí que a gente ia fazer, que a gente fez foi o Joplin, né, jogos de relações, jogos paulistas de relações internacionais, apesar de começar em São Paulo, o pessoal do Três Atléticos do Rio de Janeiro também estava participando há bastante tempo, né? Expandimos depois para o Rio de Janeiro com a produção de manhãs no ano passado, em 2019, e esse ano aí seria, né, por conta da pandemia acabou não rolando, mas a gente teria 7 jogos universitários, e além de jogos universitários, a gente faz também produção de eventos com foco no esporte universitário. Então, o Campeonato Rugby a gente já fez, parceria com a Nike, em evento focado em de corrida, running, evento de esportes. Então, o nosso foco hoje é esse, criar coisas relacionadas a jogos universitários e esporte universitário. Tá? Como presidente da Atlética, quais as dificuldades que você já teve e o que você conseguiu trazer de novidade depois de participar da Toy, né? De começar na empresa? Quais as mudanças que você percebeu ou pôde colaborar nos jogos universitários que você participou? Então, acho que toda atlética tem as suas dificuldades, né? Cada uma de alguma forma, seja para engajar os alunos, algumas têm quadra dentro da faculdade, outras não têm, outras têm o apoio da instituição, outras não. Eu sabia ali qual que era a realidade, sabia como tinha que enfrentar as dificuldades. Entrei na Atlética em 2013, então fiquei até 2015. Com o TCC também me fez estudar as atléticas no geral em São Paulo, então vi quais eram as diferenças de realidade, e o documentário ele fala justamente disso. E foi uma bagagem importante, né? Vivenciar a Atlética, ver na prática quais eram as dificuldades. Era muita dificuldade, principalmente para treino, né? A faculdade não tinha uma quadra ali boa para treinar, tinha que só treinar fora, e aquilo, né? Não tem ajuda financeira. Eu acho que, pelo que eu vejo, é a grande realidade da maioria, que não tem apoio financeiro, então tem que fazer evento para tirar as coisas, tem que vender produto, tem que fazer associação. E aí, com a Toy, depois entrando nisso, acho que fica mais fácil, né? E invertir o lado, eu estava lá como empresa, e aí conversar com as entidades, com as atléticas, sabendo da realidade delas, né? Não estava vindo de um mercado muito diferente, porque realmente é um mercado que não tem uma faculdade que ensina, não tem nada que ensine. Então, hoje, acho que no mercado no geral, né? As pessoas que trabalham nesse mercado vieram dele também. Então, é algo meio natural, e acho que eu ter vivenciado me ajuda a pensar em soluções, pensar em coisas que esse público gostaria. Apesar de estar ficando cada vez mais velho e o público vai mudando, a gente sabe pelo menos como se adaptar. A gente aprende na marra, né? O cara tem que aprender um pouquinho de financeiro, um pouquinho de comunicação, ainda tem que jogar muitas vezes, né? Então,
Ainda mais para... Mais um esporte, né? Exatamente. Ainda mais para as atléticas menores, né? Tem muitos multiatletas, né? Então, o cara organiza, o cara do financeiro joga 2, 3 esportes, o presidente também joga, e aí cada departamento tem seu representante nos esportes também. E a grande dificuldade também os espaços esportivos, também são muito complicados. Aqui no Rio também tem essa dificuldade, tem muita atlética para pouco espaço, principalmente na UF, né, onde a gente estudou, e da onde é a nossa atlética. Tem muita atlética, a partir de 2014 teve um crescimento muito grande aqui no Rio, pelo menos, de atlética, então o espaço já não era suficiente, ficou pior ainda. Então, essa é a realidade de todo mundo. Então, se você sair do Rio e for para São Paulo, vai ter uma realidade parecida, apesar de a gente ter uma inspiração muito grande dos Jogos de São Paulo, das atléticas de São Paulo, né? O desenvolvimento de São Paulo é muito maior do que do Rio, né? Então, começaram antes também, então fica melhor, né? Começou antes. Hoje o que eu tenho visto, né, em alguns estados, também estou fazendo um projeto para estudar no Brasil inteiro agora sobre isso, porque o meu TCC foi sobre São Paulo, agora eu quero expandir, eu conheço um pouco mais sobre o Rio, de Minas, estou vendo sobre o Nordeste. É muito parecido, mas São Paulo hoje está um pouco mais desenvolvido justamente por isso, né? Se for pegar aí a começo do esporte universitário, começaram com algumas faculdades, os primeiros jogos universitários foram entre faculdades tradicionais, né? Tipo a USP, o Mackenzie, isso aí criou a grande rivalidade, começou a ser comentado pelas grandes universidades aqui. Então, mas assim, apesar disso, acho que o esporte universitário tem crescido, né? Cada vez mais. Então, o NDU, que hoje é o maior campeonato universitário que do Brasil, em número de quantidade de atléticas, ele é aqui só de São Paulo. A cada ano, desde que ele existe, eu acho que vai fazer 10 anos, cada ano tem mais atléticas participando, tem mais equipes. Então, assim, no Brasil inteiro, o esporte universitário está em desenvolvimento, apesar do apoio ter diminuído, né? Isso eu não consigo generalizar, não consigo ter dados de se ele tem aumentado ou diminuído, mas, assim, vendo algumas atléticas, a grande maioria, às vezes, algumas tinham apoio da instituição, hoje não tem mais, mas mesmo assim, isso independe, acho que é muito pela vontade das pessoas que estão participando, que fazem acontecer. O equilíbrio é muito... quem está de fora pode pensar que as particulares têm uma facilidade maior, mas, na verdade, na prática, o equilíbrio é muito grande, né? Porque as particulares também têm dificuldade, né? Por causa da falta de apoio. Uma ou outra, pelo menos por aqui, tem algum incentivo, né? E na grande maioria, vou dizer 99% aí, depende dos próprios atletas, da própria atlética, dos próprios alunos, para poder fazer a coisa acontecer, né? E a relação com as atléticas, e aí já passando para a empresa, como é que é a relação entre as atléticas e as ligas, né? Se é difícil por causa do produto, de montar o produto para aquele campeonato, ou é mais tranquilo, o pessoal não bota na mão de vocês e vocês têm a confiança e deixa rolar? Hoje a gente gosta mesmo, acho que a melhor forma como a gente trabalha é entendendo qual que é o interesse, né, das atléticas, das ligas. A gente gosta de falar que nunca queremos fazer nada engessado. E geralmente as empresas são escolhidas por licitação, né, quase todos, mas a gente sempre fala na licitação também que não é aquela proposta que a gente vai estar apresentando, aquele papel que a pessoa assinou e aquilo é um decreto que não pode ser mudado. Acho que o nosso objetivo é realmente entender que os eventos mudam a cada ano, às vezes não porque aconteceu em 2019, vai acontecer em 2020 igual, então a gente tem que se adaptar. Tem uma equipe muito boa também, que todos vieram de jogos universitários, então tem essa facilidade, e jogos universitários diferentes, de atléticas diferentes, então
ajudam a ter essa visão, porque eu tenho uma visão dos jogos que eu vivi da Atlética que eu trabalhei ali, mas é importante ter esse outro tipo de opinião e assim, é bem tranquilo o relacionamento com a gente hoje conversa também com as ligas, né, o atendimento ali quase diário são com as ligas, mas também tentamos prestar essa conversa com as atléticas, é complicado porque aumenta, né, então hoje, esse ano a gente tinha 7 jogos, por ver, assim, no geral, então são cerca de 60, 70 atléticas, né? Não tem como falar com todo mundo diariamente, mas a gente vai conversando, vai marcando reunião, vai mostrando que a gente está à disposição. Sempre tem uns representantes que ficam mais no pé, né? Tem aquela mais exigentes, né? Então, eu já percebi que tem umas ligas que são mais flexíveis, né? Deixam mais na mão da empresa, outras ligas atléticas que são mais exigentes em relação a diversas questões também, né? E a atuação de vocês em outros estados, você disse que vocês já participaram da construção do Humanidas, mas além do Humanidas, aqui no Rio, vocês já tem em 2020 já ia ter alguma coisa, ou já tem conversa com outra liga? Como é que está essa questão em outros estados? Não, por enquanto a gente tem focado mais em São Paulo, né? Porque a parte apesar da TOI, essa parte universitária de fazer festas aqui, hoje a gente é líder de mercado de festa, tamanho de eventos, principais eventos de São Paulo a gente faz, isso desde 2012. Apesar disso, a parte universitária ela é nova, né? A de jogos universitários, é desde 2017. E esse ano foi de muito crescimento. Então, no ano passado a gente tinha realizado 2 jogos, alguns outros projetos de esporte, esse ano foi para 7. E aí a gente até decidiu ficar mais aqui em São Paulo mesmo, focar mais aqui, porque acho que o Humanias foi legal pra gente, foi muito interessante, mas também foi uma oportunidade. Em nenhum momento a gente tinha estruturado e pensado que a gente já iria para o Rio de Janeiro para começar a entrar nas estações. Foi mais porque eram as 3 atléticas que eram do Jockey, viram o nosso trabalho, gostaram, chamaram a gente para uma licitação, a gente foi, apresentou o projeto, acabou dando certo. Eu vou te falar que poderia ter sido antes, mas ficou mais difícil. Foi bom, porque às vezes antes o pessoal não teria visto tanto trabalho, talvez a gente não estivesse tão preparado para isso. Pois é, eu fui presidente de Atlética também, quando a gente começou a participar do Humanidas, o pessoal das RIs, né, da UF, da UFRJ, a gente chegou até a sondar, mas ficou a logística não ficou boa, né, para ser antes, mas aí foi amadurecendo, acho que depois que eu saí tiveram outras conversas e foi legal. O Rio Bonito foi uma grande surpresa para a galera do Humanidas, pelas conversas que nós tivemos, a gente gostou muito de todo, até da cidade foi a surpresa, né? Que a gente não conhecia, né? O pessoal está muito acostumado aqui a Vassouras, né? Que é o berço, acho que é a Araraquara do Rio, é Vassouras. Então é o todo berço lugar tem seu polo, né? Todo Verdade. lugar tem seu polo ali. E aí Rio Bonito foi uma grande surpresa mesmo, pela estrutura, a logística não era muito complicada, né? As esquadras eram distantes, mas dava para fazer a pé, então foi bem legal, assim. E na sua visão, né? Até aproveitando o documentário, eu vou deixar o link do documentário aqui para o pessoal poder assistir também, que é muito, muito interessante assistir o documentário. É sobre o cenário, né, dos Jogos Universitários. Mas qual o ano que é do documentário? O documentário quis, assim, a nossa grande ideia foi mostrar para uma pessoa que às vezes sabe o que é, não generalizar o que é esporte universitário, né? Porque às vezes você vai falar, isso é esporte universitário. A pessoa viu aquilo, ela vai achar que tudo, quando for falar de esporte universitário, é aquilo. E não é bem diferente. E aí, então, o título é até os diferentes ângulos do esporte universitário. Então, a gente tentou fazer um recorte que mostrar como em São Paulo existem realidades diferentes. Então, a gente pegou, seja uma atlética que não tem um apoio nenhum, como ela sobrevive, desde uma atlética de medicina, que já tem um apoio da instituição, porque
não é nem em dinheiro, eles têm um clube cedido pela faculdade, então eles gerenciam um clube, tem lugar para treinar, tem para fazer as competições. Aí até atléticas de um nível de rendimento maior, que é, por exemplo, a Unip, que participa dos Jogos Universitários Brasileiros, que faz parceria com a atleta, da Bolsa de Estudo, que tem profissionais contratados para gerir o esporte. Então, essa era a ideia, né? Mostrar qual que é a diferença, porque isso se replica no Brasil inteiro, né? Em todos os estados vão ter ali as atléticas menores, que é a grande maioria, mas vão ter as atléticas ali menor, uma quantidade menor, que tem um investimento melhor, que tem um foco no alto rendimento, né? Separado em dois: atléticas de participação, são as pessoas que querem fomentar o esporte, que tem torcida e tal, e as atléticas de alto rendimento, que tem até salários para alguns jogadores, bolsa de estudo, etc. Dessas atléticas de alto rendimento, além da Unip, qual que se destaca no cenário? Porque eu acompanho o Universiade, né? E a Universiade e a Unip sempre está presente com algum esporte. Quem se destaca nesse cenário, assim, além da Unip? Aqui em São Paulo tem algumas, como a Unip, em Santana, a Liga da USP ela chega a participar e até tentar brigar às vezes com a Unip em algumas coisas, mas é mais complicado. A Unip ela se destaca no Brasil. E aí, vendo fora, tem algumas faculdades de instituições privadas, mas tem algumas federais também. Se eu não me engano, do Rio Grande do Norte, isso aí eu tenho pesquisado, mas é algo mais à parte também. Hoje o meu foco ele é mais as atléticas de participação que a gente trabalha, a gente não trabalha com as atléticas de alto rendimento, que é outro nível, mas assim, tem algumas federais que fazem parcerias até com atletas do exército, que assim, já vê que tem algumas competições, então varia muito de estado. Entendi. E sobre 2020 era um ano promissor, né, para diversos jogos universitários, né? Crescimento dos jogos, o aumento do número de atléticas participando. Você comentou que vocês estão trabalhando com 2 jogos e pularam para 7. Qual foi o impacto? A gente já sabe que foi grande, né? Mas qual foi o impacto para vocês na relação dos jogos com o Covid-19? O impacto foi total, né? O setor de eventos, no geral, ele foi o mais atingido aí, né? Pela pandemia no Brasil e no mundo. E, assim, hoje, dentro da agência, a gente tem várias áreas de eventos, né? Tem a parte de formatura, tem a parte de festa, tem a parte de ativação. Mas a gente enxerga que o de jogos ele acaba sendo mais impactado porque, por exemplo, quando for voltar, quando puder voltar aos eventos, tiver uma vacina, alguma coisa assim, você consegue remarcar uma formatura, que tudo bem que tem a complexidade de locação de espaço, com manejamento de data, ou você consegue marcar uma festa. Jogos não necessariamente já volta os jogos, né? Porque ele está muito atrelado aos feriados também, né? Tem a parte de que geralmente é um ticket médio alto, né? Não é barato às vezes por alguém ficar um tempo. Os atletas precisam voltar e estar treinando regularmente. As atléticas não tiveram um período ali de um ano para ter essa receita de festa, essas coisas, então tem atléticas que vão ser impactadas muito financeiramente, então o mercado de jogos foi muito, muito impactado. E qual as soluções para buscar para diminuir esse impacto? Esperar virar um ano para poder fazer os jogos, ou de repente fazer um... É complicado, né? Mas quais as soluções que vocês estão pensando para poder diminuir o impacto? Assim, a gente tem que esperar, né, estar seguro, né, porque os times não têm treinado, tem que estar seguro para ter aglomerações e tal, porque hoje é difícil pensar em jogos universitários ou em evento universitário sem aglomeração, todos os protocolos, é complicado, não dá para nem imaginar e é inviável financeiramente também pelo custo. Mas o que a gente pensa e o que a gente passa para as ligas, as atléticas que conversam com a gente é que todo mundo tem que estar com a mente aberta de entender que não é simplesmente voltar, né? Tipo, terminou a pandemia, os jogos vão voltar como eles sempre foram. Alguns sim, mas não necessariamente todos. Alguns vão ter que se adaptar. Há também a possibilidade de criação de novos tipos de eventos, né? Seja esportivo, festa. Então, também vai haver uma competição, às vezes eventos que vão querer colocar, a gente não sabe quando voltaria, né? Muitos eventos podem bater a data, tá? Então, hoje o que a gente passa tem que ter cautela, as atléticas têm que entender que o mercado pode estar mudando e enxergar a melhor possibilidade disso, aproveitar isso. Né? Seja
tentar, às vezes, fazer algo mais barato, né? Dar um passo atrás, né? Porque muito da linha dos jogos sempre tem que aumentar a atração, tem que aumentar a quantidade de bebidas, tem que aumentar isso e vai sempre aumentando o valor. Pô, todo mundo vai fazer isso, alguns jogos vai dar um passo para trás e diminuir o valor, e com essa diminuição de valor ela vai continuar sendo atrativo. Tem muita coisa para ser estudada. Né? Entendi. E o pessoal tem comentado, né, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? O pessoal vem brincando aí que pode ter 2 edições dos jogos, pedindo, né, 2 edições de jogos no mesmo ano para poder compensar 2020. Você acha que isso daí é possível ou não? Tem algumas pessoas que têm levantado, assim, eu acho que é complicado, eu não vejo como esse sendo o principal caminho, por conta da competitividade, né? Então, no ano que vem, eu não sei no Rio de Janeiro exatamente quais são os feriados, né? Mas, assim, eu sei que em São Paulo, os feriados grandes para jogos é o de Corpus Christi, no primeiro semestre, só tem um, né? Porque o Tiradentes, esse ano que era feriado também, e alguns jogos sem Tiradentes, não vai ter. Então é aquilo, quem faz jogos no segundo semestre, se quiser fazer no primeiro, já vai bater com um monte de jogos que vai ser realizado. E às vezes, tudo bem, tem o seu público fiel, mas tem parte do público que ele transita entre esses jogos. Né? Então não adianta nada falar, vamos fazer 2, achando que vai ser o mesmo público contra você contra ele, não, porque vai ter dificuldade. Isso é viagem de atleticano, né? De torcida, o pessoal quer participar mesmo. Já vi um comentário de 8 dias de jogos, né? 4 dias de cada para compensar. Mas o pessoal fala imaginando que seja fácil, né? Mas para organizar também é complicado. Né? É complicado. Então essas são as soluções. Em relação ao seu documentário, você quer falar mais um pouquinho do seu documentário? Como ele foi de 2000, ele é de 2016, 2015. De 2015 para cá, qual é essa mudança que você percebeu? Evoluir, a gente sabe que evoluiu, inegavelmente. Pelo menos aqui no Rio, a diferença de 2015 para 2019 é bem perceptível. As atléticas, elas cresceram, foram criados mais atléticas e se tornaram mais exigentes. Então, a sua percepção sobre essa evolução de 4 anos, qual que você tem? Olha, quantidade de atléticas, eu vejo que isso aumentou consideravelmente. A parte, às vezes, tamanho dos eventos, não que todos aumentaram, mas em 2015 eu lembro quando eu fiz, na época, os maiores jogos era o Inter, né, que é hoje chamado Inter, que é uma competição entre as Unesp. Hoje, já em número de público, o Tusca, que é a Taça Universitária de São Carlos, né, muito tradicional, entre Cássio e Descartes, se tornou gigantesco, mas assim, no nível de festival mesmo, né? Então, na última edição, no ano passado, bateu 30 mil pessoas, mas muito linkado à parte de festa. Então, assim, nesse período foi um jogo que cresceu muito, né? E na época ele já era grande, já era consolidado, já existe, vai completar mais, já passou de 40 anos, né? Mas então isso cresceu e tomou uma proporção gigantesca. No geral, no Oeste, assim, apesar de fazer 5 anos, ele ainda está atual pela problemática, né? A problemática é a mesma que é levantada lá, de não ter o apoio das entidades, das faculdades verem o esporte universitário como um gasto e não como um investimento. Para quem se interessa pelo tema, vale ver, porque acho que vai se identificar em qualquer lugar do Brasil, porque a gente não são só pessoas de atléticas falando, né? Tem pessoas que o criador da NDU, que é o maior campeonato universitário do Brasil, que ele fala dessa realidade. Tem uma pessoa que trabalha na FUP, que é a Federação Universitária Paulista de Esporte Universitário. Então tem vários contextos, né? Tem a realidade do atleticano, tem a realidade da empresa, tem a realidade da entidade, tem a realidade de pessoas que já cuidaram da gestão do esporte, tem a realidade do atleta que se vira para estudar, trabalhar e jogar, e tem o atleta que tem todo o apoio ali. Então, tem bastante recortes ali, tem bastante interessante. Em relação aos jogos que vocês organizam, são 7 jogos, né, que você falou. Fala um pouquinho de cada um deles. O público, as atléticas participantes, geralmente a sede,
a quantidade de, né, nesse público, quantidade de pessoas, qual é esse engajamento que existe nesses jogos que vocês organizam? Hoje, né, esse ano que a gente ia fazer eram 7 jogos de maior relevância em questão de quantidade de público, né, de existir há bastante tempo. Então, jogos jurídicos estaduais, eu acho que a gente tem no Rio de Janeiro tem um jogo jurídico também, né? Aqui tem um jogo jurídico que são os 3 principais em número de público, 6, 7 mil pessoas, então é bem relevante. No ano passado fui em Itu, né, a gente estava vendo alguns locais ainda. E junto com os jurídicos do Juca. Acho que assim, os jurídicos do Juca fazem parte aí dos 4, 5 principais jogos. Também o Juca, cerca de 4 a 5 mil pessoas. Deu uma diminuída de público recentemente pela saída do Mackenzie, que o Mackenzie deve voltar em 2022, né, junto com regularidade. Mas esses são os maiores, cada um com jurídico, se eu não me engano, está com 10 atléticos. Cara, se eu não vou conseguir lembrar de todos de cor aí, porque vai ser complicado. Tá? Mas aí, então, acho que os mais tradicionais, mais relevantes em público são esses. E aí, além disso, hoje a gente também iria fazer o Jopre, que é um jogo que a gente já fez há 3 anos, iria para o 4º ano. Então, cerca de... todos esses outros variam aí de 1.000 a 2.000 pessoas, né? Então, o Jopre, focado em relações internacionais, o Interpsi, Atlética de Psicologia, que a gente já fez no ano passado e ia fazer esse ano também. E aí os jogos que a gente ia fazer pela primeira vez, né? O Interodonto, pessoal de odontologia, o Caipirusp, que são algumas atléticas da USP, né? Seja de São Paulo, seja de outras cidades, né? Ribeirão, Lorena, e outras atléticas. Então, Interodonto, Caipirusp, Interunifesp, que a gente ia fazer também, tem umas atletas que participam do Jopre, Unifesp, do Interpsico iam participar também. Deixa eu ver se temos mais nenhuma. Então, Juca, Jurídicos, Jopre, Interpsico, Interodonto, Caipirusp. Faltando... Eu falei tudo. O pessoal vai ficar... Interunifesp. Entendi. Então, são esses 7. Duas perguntas que eu ia fazer e deixaram passar em relação na questão da evolução. Se, na sua opinião, existe um limite para essa evolução das atléticas e dos jogos, ou vai ter um momento, devido à falta de apoio, e aí eu vou utilizar uma nomenclatura que está em moda, vai ficar num platô, né? Vai chegar um limite que não vai evoluir mais, vai ficar ali devido a essa falta de investimento. Pode ser que aconteça, é um bom ponto, porque assim, apesar de o esporte ter se desenvolvido, o que acontece muito talvez atléticas que são criadas ali, né, de tipo uma organização de alunos ali, que organiza, fala, pô, não temos uma atlética, não temos um time, e isso começa a ser criado, aí varia no número de faculdades, de cursos que vão sendo abertos. Mas aí chega um momento que vai virando um ciclo, né? Porque aí aquelas pessoas que estão ali, elas se formam, elas saem, vai entrar outras pessoas e aquilo acaba só rolando. Vai acontecendo, eles vão fazendo seus eventos, vão fazendo as suas competições, vão treinando seus times, mas não tem um degrau porque não tem a continuidade. O grande problema, e acho que até colocado no documentário, que é isso, né? O que move o esporte é a vontade das pessoas que participam. Fazer isso de forma amadora é natural, mas o amadorismo também faz com que o esporte não cresça, porque realmente as pessoas que estão ali, elas não são obrigadas a saber. O pessoal de engenharia às vezes não sabe a melhor forma de comunicação, o pessoal de comunicação não sabe às vezes fazer uma planilha, então isso, às vezes a faculdade ela não tem uma pessoa ali para dar apoio, acaba só virando um ciclo. Então assim, as atléticas vão existir, mas como que vai atrair a atenção de um patrocinador? Ainda vai estar atrelada a muito erro, né? Pode ter coisas que podem manchar a imagem, por isso que algumas marcas não se associam, né? O amadorismo acaba prevalecendo e fica num ciclo vicioso. Tem a questão do CNPJ também, que você cita lá no documentário, que uma das dificuldades é justamente o CNPJ, e a gente percebe também que até mesmo as grandes atléticas, né, que já tem bastante bagagem, não possuem CNPJ devido a isso, né?
O que acontece nessa parte é isso, porque às vezes, sei lá, vai ter uma gestão que ela vai se organizar e vai falar, vamos regularizar ali, vamos fazer o CNPJ certinho, beleza, agora tá certo, aí é uma empresa, né? Uma empresa lucrativa ali. Só que ela não consegue garantir exatamente por essa falta de continuidade. Se essa gestão sair ou assumir uma outra, ela vai deixando, aí não preenche a ata, não faz aquela parte burocrática que é chata mesmo. E aí, no ano seguinte, a Atlética não consegue ter a conta no banco porque o CNPJ está inválido, não foi atualizado. E aí volta os erros. Aí até vir alguém pensar e regularizar. Cara, isso aí eu vejo, tem várias Atléticas esse mesmo problema. É só questão de no período que está cada uma, mas várias vivem isso. Verdade. Lucas, então, comecei chamando de Mariano, tô finalizando chamando de Lucas, mas o Lucas Mariano aí, vou agradecer essa participação. Quer deixar um recado final aí, algumas considerações, de repente alguma coisa que a gente não abordou? Pode falar que o espaço é seu. Boa, eu que agradeço aí o convite, parabenizar aí pela iniciativa. Acho que o que falta é realmente uma das coisas também é isso, né? Ser falado, pessoas sempre vão ter pessoas novas se interessando, pessoas dispostas a tentar ajudar, a contribuir. E aí avisar quem assistiu o vídeo, quem gostar, quem quiser mais informações, estou à disposição, inbox, qualquer coisa, pode entrar em contato. E aí a gente se encontra aí talvez num Juca desses aí, em próximos jogos, 2021. Tomara que volte normal, né? A partir do ano que vem aí, tomara que volte tudo certo. Tá certo. Obrigado aí, Lucas, pela disponibilidade, tá bom? Bom trabalho para você aí nessa caminhada nos Jogos Universitários. Valeu, cara. Abraço para vocês também. Um abraço. Valeu. Tchau. Gostou do vídeo? Então deixa a sua opinião aí sobre o futuro dos Jogos Universitários e esse cenário que nós estamos passando agora. E deixa o joinha também. Valeu? Tamo junto!